fazer uma, eu vou fazer uma proposta aqui ao grupo, porque eu estou vendo que nós somos poucos. E como nós somos poucos, seria bem mais interessante se nós transformássemos este encontro de palestra para uma roda de conversa, um bate-papo, uma entrevista, enfim. Tá? O que vocês me dizem? Vamos fazer assim? Podemos. Podemos? Eu vou fazer só uma pequena introdução, tá? Porque vou ter por base aqui a nossa querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que é através do não menos querido médio Divaldo Franco, ela nos brindou com um texto sobre educação que estava publicado neste livro aqui, Estudos Espíritas, publicação da Federação Espírita Brasileira. No seu capítulo 23, ela dedica o capítulo à educação. E ela inicia dizendo o seguinte, então vamos abrir aspas, vou fazer a leitura, e a partir deste texto da Joana de Ângeles, que é um texto bem curto, né, pelo menos eu só vou ler uma parte dele, né, e aí nós vamos bater um papo sobre educação como base da vida. Diz então Joana de Ângeles, abrindo aspas. Que legal. A educação é base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Não apenas um preparo para a vida, mediante a transferência de conhecimentos pelos métodos da aprendizagem. Antes, é um processo de desenvolvimento de experiências, no qual educador e educando desdobram as aptidões inatas, aprimorando-as como recursos para a utilização consciente nas múltiplas oportunidades da existência. E aí, então, tem mais um trecho em que ela complementa o seu pensamento, que é o seguinte: não somente a formar hábitos e desenvolver o intelecto deve dedicar-se à educação, mas, sobretudo, realizar um contínuo permanente em que as experiências, por não cessarem, se fixam ou se reformulam, tendo em conta as necessidades da convivência em sociedade e da autorrealização do educando. Fechando aspas, então essas são as palavras que iniciam o capítulo 23 do livro Estudos Espíritas, da nossa Joana de Ângeles, onde ela está nos dizendo que a educação é a base para a vida em comunidade, que a educação deve levar em conta todas as experiências da vida e a formação para a convivência. Vamos passar, então, a conversar e eu estou ao dispor de vocês. Perguntem, comentem, e aí nós vamos batendo esse papo e vamos conversando sobre educação como base da vida. Vamos lá? Quem vai pegar a palavra? Então, já que todo mundo um esperando o outro, vamos começar. É assim mesmo. O senhor sabe que a educação para a sociedade se começa na casa, né? A gente adquire o patrimônio do pai e da mãe, agrega o patrimônio que esse pai e a mãe passou para a gente passa para os filhos da gente, com a tendência de ser melhor do que foi, devido à educação que o pai e a mãe teve, para que a sociedade seja melhor, né? E hoje, com esse negócio de internet, essa liberdade fictícia que está se dando para as crianças, está meio complicado a gente colocar o que é correto, né? Porque é muitos meios que desvirtuam o que a gente precisa para uma sociedade seja correta, né? Fora os outros meios de fora que interferem tanto na educação em casa. O senhor não concorda? Bem, vamos procurar entender isso, porque antigamente, então vamos esquecer a tecnologia da atualidade, antigamente, quando, por exemplo, surgiu o rádio,
o rádio ele vai se tornar um vilão da educação, da formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Porque o rádio foi uma sensação. Todos os lares tinham um rádio, e o rádio era destacado na sala. Então, tinham as radionovelas, os noticiários, ouvir música através do rádio. Então, a família passou a se agregar, se congregar em torno do rádio. E logo nós tivemos problemas com isso, porque começaram já naquela época a dizer que as pessoas não conviviam mais no lar, porque era jantar, era almoçar e ligar o rádio. Então, o rádio se tornou o vilão. Mas veio a televisão. E a televisão, a partir da década de 1950, foi um problema sério, porque agora não era só o rádio, agora era aquele aparelho televisor, que agora nós tínhamos imagem, até a telinha mágica, e todo mundo em torno. E se nós já ficávamos ali em silêncio para ouvir a radionovela, com a novela na TV, com as imagens, e aí, mas nem mosquito podia fazer qualquer barulho. Né? E aí vieram uma série de problemas, porque, de novo, a tecnologia suplantou o que nós deveríamos fazer no lar e em família. E aí nós vamos, né? Com essa tecnologia avançando, a TV a cores, transmissão via satélite, veio o videocassete, e assim por diante, o DVD, e até que chegamos na internet, a internet com o mundo digital, as redes sociais, os aplicativos, o celular, e assim por diante. Muito bem, nós estamos vendo um avanço científico, tecnológico da humanidade, que é natural, pertence aos desígnios divinos. Agora, isso não nos impede de manter a convivência, de educar, de estabelecer tempo para o uso da tecnologia, horários para se utilizar o celular, a internet, a rede social, porque o celular, internet, rede social não são vilãs. Tudo depende do uso que estamos fazendo. Ora, como vamos fazer o bom uso? Depende da educação que estamos dando às nossas crianças. Eu tenho aqui em família netos, sobrinhas, netas, tem toda uma criançada aqui na família, e que convivem naturalmente aqui conosco. Então, o que nós fazemos? Nós estabelecemos os combinados, as regras. Tem lá o filme, o desenho, lá na Netflix, não sei o quê. Não tem problema, vamos assistir. Agora, terminou, acabou a tela. Porque agora nós vamos conversar, nós vamos lanchar, nós vamos brincar disso e daquilo, nós vamos passear. E a criançada já sabe que tem essas regras. E que não pode pegar o celular e ficar 2 horas, 3, 4 horas lá no celular. Tem os deveres, né, da escola. Mas eu não trouxe dever de casa. Isso não importa. Você é um estudante, está na escola, então tem que estudar. Então vai ter um tempo para estudar. Vamos lá brincar na praça. Vamos. Mas também tem um tempo determinado, não é para passar o dia inteiro lá na praça. Ou seja, tudo está conosco mesmo. Sejamos pais, sejamos avós, sejamos tios, evangelizadores, professores. Somos nós que temos que determinar. Nós é que temos que sermos os grandes influenciadores morais dessa geração que está aí. E eles vão aprendendo naturalmente, porque eles têm a fortíssima tendência de seguir os nossos conceitos, as nossas orientações, os nossos exemplos. Obviamente que cada caso é um caso, porque nós ainda estamos recebendo muitos espíritos rebeldes. Mas é com esses que precisamos exercer mais ainda a influência da nossa educação, que é a educação moral, para que eles aprendam a conviver uns com os outros, aprendam a existência e a necessidade das regras sociais, aprendam a se colocar no lugar do outro. E na internet, nós temos muitas coisas boas que eles podem, sim, assistir, interagir. Vamos, por exemplo, introduzi-los nesse mundo fantástico, maravilhoso dos jogos educativos, sejam eles físicos, sejam eles digitais. Então, na verdade, tudo está
conosco. O rádio não é o problema. A televisão não é o problema. O celular não é o problema. A internet não é o problema. A inteligência artificial não é o problema. O problema é que nós temos aberto mão de realizar a educação, de nos posicionarmos no lar como educadores. Porque as influências externas sempre existiram e sempre existirão. Mas a influência interna dos educadores no âmbito da família deve ser superior a essas influências externas, para que essa nova geração, ao se tornar adulta, possa, então, melhor regular isso, melhor conviver com isso, que, como foi lembrado aqui na prece, é lei de progresso. Mas esse progresso é dependente também dos nossos esforços no campo da educação. Então, é perfeitamente possível, sim, bem educar, mesmo diante de toda essa tecnologia que está aqui conosco. Professor, eu gostaria também de lhe fazer uma pergunta, uma reflexão, né? Muito em função do dia a dia, né? Do que eu enfrento no dia a dia como pediatra, e também como educador, evangelizador. Nós estamos, assim, o senhor traz para nós esse conteúdo ideal, né? Meus filhos estudaram numa escola Waldorf, e ali nesse meio, essa palestra, sim, ela faz todo sentido. É um grupo. Mas nós estamos vivendo uma pandemia de crianças neurodivergentes. Cada 10 crianças que eu atendo, uma porcentagem muito grande, quase 70%, vem com um diagnóstico de neurodivergência. E é um trabalho assim muito de formiguinha, pegar aquela pequena figurinha daquela pequena família e tentar dissolver, desconstruir isso. Porque a gente pode falar para os nossos filhos, olha, o celular é útil, né? Agora não, agora nós vamos entrar aqui no campo, vamos plantar, vamos jogar, vamos... Mas os meus pacientes, as famílias que eu atendo, elas vão para o trabalho, mãe, pai ou as avós que cuidam das crianças. As crianças ficam com o celular. E aí eu explico para elas que quando eu era criança e eu queria jogar queimada lá no quarteirão, na rua, a mãe punha a cadeira lá fora e ela falava, é só nesse quarteirão. Eles ficavam olhando as crianças brincar. E eu explico para ela que hoje, com o celular, eles vão para o mundo inteiro sozinhos. Então, professora, a situação é muito grave. Eu queria saber assim, qual a proposta, né, na sua reflexão, para que nós possamos atingir, sair dessa bolha do ideal e olhar para o que está acontecendo mesmo, que está difícil, rapaz. Olha, nós não temos que ter medo de falar o que deve ser falado, de mostrar o que deve ser mostrado, independente da reação dos pais e responsáveis. Porque é essa nossa omissão que leva a esses quadros. Nós temos um grande educador aqui no Brasil, e ele sempre diz isso, né? E ele faz uma pergunta: onde estão os pedagogos? Aqui no Brasil, meio mundo tem a formação em pedagogia, porque pela lei atual você não pode exercer o magistério se você não fizer a faculdade de pedagogia. Ora, a pedagogia é a ciência e a arte de educar, é a ciência e a arte da educação. Então, mais do que ser um professor, você é um pedagogo, você é um cientista da educação. E ele faz a pergunta, mas onde estão os pedagogos que se limitam a atender burocracias? E nada mais do que isso. E quando nós temos que debater a educação, falar da educação, eles se omitem, pura e simplesmente. E grande parte
das pessoas que têm formação em pedagogia se limitam a ser professores em sala de aula, e nada mais do que isso. Ora, então, nós precisamos, sim, ter a coragem de enfrentar e de falar, olha, não é por aí, temos a pesquisa assim, que mostra isso. É preciso, sim, ficar atento, tem que acompanhar, porque você, mãe, você, pai, você, avô, você, avó, vocês são educadores. Não se educa dando o celular na mão da criança e, graças a Deus, algumas horinhas de sossego. Como fazíamos antigamente, e deixávamos a criança na frente da televisão para assistir os programas infantis e dizíamos, bom, pelo menos tem umas horas de sossego, que ela vai ficar lá naquela tela. Só trocou de tela, saiu da tela da televisão para a tela do celular. É só isso. Nós continuamos a transferir e continuamos a não querer falar a verdade. Nós temos um amigo psicólogo aqui no Rio de Janeiro e ele atende crianças, né? Crianças e adolescentes, e ele tem que conversar com os pais responsáveis. Né? E teve um caso, entre vários, em que ele, então, reuniu os pais, tá? O casal na frente dele, e disse assim, olha, depois de bater papo com vocês, com o filho de vocês, fazer, né, tudo um diagnóstico, né, eu cheguei à seguinte conclusão. Pais, vocês são o problema. Não, o nosso filho não tem disfunção disso, neuro não sei o que lá, não tem TDAH. Né? Ele falou, não tem não. Não é nada disso não. Tá? Agora, ele está fazendo um apelo, um pedido de socorro para que vocês convivam com ele, para que vocês os eduquem. É isso que tem que acontecer. Agora, essa não é a minha especialidade, que eu lido só com crianças e adolescentes. Então, eu estou fazendo um encaminhamento aqui. Então o senhor não vai cuidar do nosso filho? Mas eu já falei que não. Mas estou encaminhando vocês, pai e mãe, para um outro psicólogo, porque vocês precisam de terapia. E, aliás, também estou aqui fazendo encaminhamento para que vocês vão, na verdade, trabalhar com um psicopedagogo, porque vocês não estão sabendo educar. Vocês precisam se educar para poder educar. Esse está sendo o problema. Então, nós temos que ter essa coragem, e dentro do centro espírita, precisamos entender, precisamos atender e orientar a família, os pais, os avós, os tios, esses responsáveis. Não basta evangelizar a criança, precisa evangelizar também os educadores, os pais, esses responsáveis. Então, nós precisamos ter os grupos de pais, os encontros da família, para discutir educação à luz da doutrina espírita. Nós estamos recebendo espíritos, através da reencarnação, delinquentes perante a lei divina, rebeldes, com certeza, não resta dúvida. Estão trazendo consigo os mais diversos transtornos, síndromes. Sim, isso é verdade. Mas temos que trabalhar à luz do Evangelho com eles e com os seus pais irresponsáveis. E se tivermos que chamar a atenção, trazer para esses encontros, esses grupos de estudo, é o que nós temos que fazer. Nós temos que parar de jogar a culpa na pandemia, no celular, na internet, nos grupos de amigos. Tudo isso exerce influência, não resta nenhuma dúvida. Mas será que são realmente os vilões? Será que realmente são os algozes? Ou o maior algoz tem sido a nossa omissão, de não encararmos de frente aquilo que nós temos que fazer? E tenho assistido muito, né, o professorado, pedagogos acomodados no sistema atual das nossas escolas. Dar aula, cumprir um currículo, aplicar uma prova, dar uma nota de avaliação e vida que segue.
E nós temos feito isso na evangelização, achando que estamos lá no centro espírita só para ensinar espiritismo. Não. Como nos lembra Joana de Ângeles, nós estamos aqui para educar para a vida, para a convivência, para a solidariedade e a fraternidade, para a correção dos vícios morais. Estamos aqui para educar para o desenvolvimento das virtudes. Temos feito isso realmente? Temos tido a coragem de enfrentar essa situação? Ou estamos apenas assistindo? E o tempo está passando. Ah, mas sabe, porque se eu falar assim, se eu chamar a atenção dos pais, é capaz deles não voltarem mais, eles vão ficar melindrados, sabe como é que é? Mas eu ouço esse discurso há décadas. Há décadas. Eu estou com 70 anos. Há décadas eu ouço esse discurso. E olha o que está acontecendo. Então está mais do que na hora, com a doutrina espírita, que nos traz a imortalidade e a reencarnação, de começarmos a fazer o que temos que fazer. E não ficarmos mais dourando a pílula e deixando as gerações passarem. É por isso que estamos com tantos problemas na sociedade humana. Tenhamos, pois, a coragem de fazer esse enfrentamento e de educarmos como nós temos realmente que educar com a doutrina espírita, nos educando. E quem quiser cair fora, não volta mais, bem, a vida trará de volta com o tempo. Porque quando não escolhemos o caminho do amor, nós automaticamente adentramos pelo caminho da dor. Mas a dor também é pedagógica. E a dor vai fazer com que mais cedo ou mais tarde voltemos para o caminho do amor. Obviamente que nós vamos lidar com os pais e responsáveis com todo o carinho, com toda a fraternidade, com todo o afeto, mas precisamos exercer a nossa autoridade moral e mostrar, olha, precisa pegar este caminho, porque lá na frente você está correndo o risco de ser abandonado pelos seus filhos e de ter uma sociedade, né, de viver numa sociedade ainda pior do que estamos vivendo aqui. É tempo, é agora, para exercermos essa educação que Allan Kardec nos lembra em O Livro dos Espíritos, que é a educação moral. 160 anos que nós já temos essa fala de Kardec em O Livro dos Espíritos, que somente a educação moral pode destruir o egoísmo. E lá na questão 917, no seu comentário, ele esclarece com toda a perfeição o que é a educação moral. 160 anos. Mas temos visto muito pouco dentro do movimento espírita para fazer disso uma realidade. Infelizmente, essa é a verdade. Você pegou num ponto aí que eu gosto muito, sabe, professor? A educação moral. Porque a educação intelectual até que não é tão difícil de adquirir. Tanto é que você vê pessoas assim, letradas, pessoas acadêmicas, com diplomas acadêmicos, mas sem educação moral nenhuma. Então, essa pessoa tem conhecimento, ela tem esclarecimentos, mas não tem aquilo que Jesus veio ensinar. Porque eu me pego naquela frase, naquela colocação de Jesus: meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para ensinar você a ganhar dinheiro, a trocar de carro todo ano, a comprar uma bolsa de... Não, eu não quero ensinar isso para você. Eu quero que vocês aprendam a conquistar as virtudes. Porque se a gente não conquistar as virtudes, que seja uma virtude em cada encarnação, já é um passo muito grande. Porque
as lições morais são difíceis. É difícil perdoar, é difícil tolerar, é difícil compreender por que aquela pessoa pensa daquele jeito, é difícil entender por que aquela pessoa se veste assim, por que aquela pessoa, aquele irmão, né, faz coisas que eu abomino. Então, são coisas assim que a gente precisa colocar para as nossas crianças, mas colocar para os adultos também. Então, no nosso, a gente tem uma felicidade. A maioria dos nossos alunos da evangelização do centro, os pais frequentam à noite. As aulas da evangelização são sábados à tarde. E segunda e sexta, os pais, a maioria dos pais estão lá, sabe? Então, a gente sempre dá uma conversadinha, assim, meio rápida. Mas, então, eu me sinto, assim, até privilegiada nesse sentido. E aquilo, né, que a gente percebe, a gente convive com criança. Às vezes, você vê uma criança, uma inteligência brilhante. Você fala, você conta uma parábola, ela já sabe a parábola inteirinha e conta para você, até com mais detalhes. Mas vai pegar uma bala, vai chupar uma bala e joga o papel no chão. Então, a gente tem que ficar de olho, assim, nesse sentido. Olha, e se você pegasse aquele papelzinho e colocasse, tem uma lata de lixo ali, tem uma lixeirinha ali, com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, porque se ela não aprendeu em casa, como que ela vai se portar em outros lugares? Então, para mim, professor, educação moral é muito difícil. E é para o adulto também. Para o adulto, eu acho que é mais difícil ainda. Para trabalhar com a criança, eu acho mais fácil. Agora, educar moralmente um adulto é complicado, porque ele já tem formado na cabeça as opiniões, o ponto de vista. Eu penso assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Pois Então, é. ficam... Uhum. Você estava falando, eu estava aqui recordando, o educador norte-americano, o Léo Buscaglia, e ele foi professor universitário, palestrante, escritor, né? E ele foi professor da Universidade da Carolina do Sul, se não me engano, Carolina do Sul, da Califórnia do Sul, enfim, né? Não, da Califórnia. E ele diz assim, né, que aí falaram com ele, né, uma pessoa chegou para ele e disse assim, né, da importância de estudar, das pessoas terem informação e essa coisa toda. Ele olhou assim e disse assim, sabe onde tem mais pessoas burras? Você sabe onde tem? Aí a pessoa olhou, não sei, né? Eu falei, pois é, você deve estar pensando que onde tem mais pessoas burras deve ser assim, aí nos lugares mais pobres, né? Essa coisa toda. Não. E eu vou falar de carteirinha. Onde mais tem gente burra é na universidade. Aí a pessoa olhou, como assim? Na universidade tem graduados, mestres, doutores? Pois é. E entre eles, eu encontro os mais burros que existem. Porque eles têm formação, têm intelectualidade, mas muitos deles não sabem raciocinar, não têm bom senso, não sabem dar bons exemplos. Então, é onde tem mais gente burra. E eu me coloco nisso também, porque eu sou professor universitário. E aí ele diz assim, aí eu chego na universidade, cruzo com os meus colegas, porque eu sei que ele é professor da universidade, ele é de outra faculdade, ele é de outro curso, etc. E chego, olho, bom dia. Aí ele olha assim para mim, desconfiado, eu conheço você? E sai. Aí, no dia seguinte, estou lá e cruzo, vejo aquele professor de novo. Cruzo com ele, faço questão de cruzar. Bom dia. Aí ele olha de novo, desconfiado. Que história é essa? Aí para, eu conheço você? E digo, conhece?
De onde? De ontem, que eu cruzei com você e dei bom dia. Então, tá? Nós nos conhecemos. E olha, não seria bom nós nos conhecermos? Nós somos seres humanos, antes de sermos professores, educadores, educandos, antes de sermos doutor disso ou daquilo, nós somos seres humanos. E aí dizem, você fala do Léo Buscaglia, sabe o que é que dizem de mim lá no campus universitário? Ih, lá vem o doido do Léo, lá vem aquele maluco do professor Buscaglia. É assim que eu sou tratado. Mas eu continuo. Eu dou bom dia, eu paro para abraçar, eu não sei o quê. Eu sou maluco, eu sou louco. Então, nós precisamos, por mais incrível que possa parecer, que somos seres humanos, nós precisamos nos humanizar. É isso que precisamos fazer. E trabalharmos essa educação moral, que é fundamental, é a grande tese do trabalho do Espiritismo. Só que essa educação moral, para funcionar, ela precisa começar comigo. Eu preciso me educar moralmente. Como eu faço isso? E você colocou muito bem como exemplo. Trabalhando o desenvolvimento de uma virtude. Então, eu tenho que eleger uma virtude para me trabalhar. Por exemplo, paciência. Uma virtude para ser trabalhada. Mas eu posso eleger tolerância, compreensão, fraternidade, solidariedade e assim por diante. Se eu eleger uma e começar a me trabalhar, eu falei paciência. Então, vamos lá. Eu digo assim, Marcos, você precisa ser mais paciente. Você precisa ter mais paciência com as pessoas. Então, você tem que começar a se trabalhar. Porque você se trabalhando, aqueles que convivem com você começam a perceber que você está se transformando, que você está mudando. E aí, quando você vai lá trabalhar com a criança, ao invés de você já falar rispidamente, já alterar o tom de voz, você vai mais pacientemente olhar para ela, que é aquele olhar de autoridade moral. Vem cá, o que foi que nós já conversamos? O que foi que nós combinamos? Mas... sem explicações. Combinado não é colocar lixo na lixeira? Então, por favor, eu estou esperando. Não, assim que o filme terminar... Não, nada feito. Você está assistindo o filme aí. Mas não é para jogar o papel de bala, né? Não é para jogar aí o pacote do biscoito ali largado no sofá ou mesmo no chão. Pega o controle remoto, dá uma pausa, né? Dá o pause, pega e vai colocar na lixeira. Vai? Agora. Qual o problema de dar pausa? Tem algum problema de dar pausa? Hoje nós temos essa tecnologia maravilhosa. Mas... Bom, se você falar mais um mas, eu vou controlar o controle remoto. E eu não vou só dar uma pausa, vou cancelar o filme. Tá? Você não assiste mais. Custa você colocar o lixo na lixeira, que é o lugar dele. Porque, olha só, fazendo isso, nós vamos ter casa limpa, sem problema de barata, por exemplo, de mosquito, seja lá o que for. Você não vai perder a mão nem o braço. Tá? E vamos viver melhor, muito melhor. Olha para mim. Eu, por acaso, fico espalhando as coisas aqui pela casa? Deixo... não. Você é muito organizado. Que nem me disse um adolescente outro dia. Né? Sabe, tio, quando eu estou na sua casa, eu fico até envergonhado. Por que você fica envergonhado? Porque o senhor é tão organizado, está tudo no lugar, tudo limpo. E você, como é que é? Pois é, né, tio? Porque, sabe... mas você não pode se espelhar em mim? Não, poder posso. Então faça um esforço. Não é melhor viver com a casa organizada, você sabendo das coisas estão limpas? Claro que é. Mas eu estou me esforçando, sabe?
Que bom, graças a Deus, continue a se esforçar, porque é melhor viver assim. Então, a educação moral é uma arte. Leva tempo. Não resta dúvida para equilibrar a inteligência com o bom comportamento, né, com a empatia, que é saber se colocar no lugar do outro. Mas é um trabalho que nós temos que ir fazendo na evangelização do centro espírita, na escola, se estivermos ligados a ela, em qualquer lugar. E, é claro, educar uma criança é uma coisa, educar um adulto, moralmente falando, é outra. Não resta nenhuma dúvida. Nós temos aí adultos cristalizados em determinadas opiniões, valores, ideias, em determinadas rebeldias, mas estando com eles, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos mostrar, falar, fazer pensar, que isso é muito importante, porque a educação moral não pode ser imposta. É. Ele tem, com a sua liberdade, com o seu pensar, ele tem que concluir, ele precisa compreender, ele tem que querer se movimentar para se melhorar, para se aperfeiçoar. Isso é trabalho para esta existência toda, vai ser trabalho para a próxima existência, a continuidade da nossa vida do mundo espiritual, porque nós começamos a trabalhar nesta existência a paciência, mas tem que trabalhar o resto, né? Bondade, caridade, tolerância, etc. Mas, quem sabe, na próxima existência corporal, nós possamos eleger duas virtudes, né? Não apenas uma, mas duas, de repente três. E aí é assim que nós vamos nos aperfeiçoando e levando os outros conosco, também cada um no seu aperfeiçoamento moral. É isso aí. Vamos lá, minha gente. Estamos em aberto aqui. Vamos. Podem pegar a palavra. A Ivone, a Vamos lá. Ivone que gosta de fazer perguntas. A tocar nesse ponto da internet, sabe? Como música, né? Eu já falei isso para você. Né? É meu filho. Eu vou desligar esse microfone, querido. Pronto. Ué, então não é vocês. Vamos lá, minha gente. Marcos. Sim. O efeito da internet, dos jogos eletrônicos no cérebro das crianças, ele causa um efeito semelhante a de drogas psicoativas, abstinência de drogas psicoativas. E isso é comprovado. Sabe que recentemente, não tão recentemente, a Associação dos médicos, psicólogos, dos pedagogos, psiquiatras infantis chegaram assim a um acordo, a um manifesto exigindo que para um pediatra encaminhar uma criança para eles, antes limpe esse terreno do uso abusivo dos jogos eletrônicos, porque eles causam muita informação, muito movimento, muito neurotransmissores envolvidos, sem nenhum movimento corporal, eles só ficam ali, sabe? E isso é fato. O Chico Xavier, no Pinga Fogo, lá em 74, ele foi perguntado sobre a tecnologia, né? E ele, em 74, ele falou que não chegaríamos a um momento em que a sociedade deveria parar para refletir até mesmo sobre o nosso lazer. Então, porque é verdade. No começo eu pensava também, não tem problema, né? Tá todo mundo com a cara no celular, falam que dá problema na cervical. As mulheres antigamente faziam tricô, né? Uma postura idêntica. Meu pai chegava em casa com o jornal na cara. Então, eu também reflito essas coisas, né? Ficava ali com o jornal, ninguém interrompia, ninguém fazia barulho. E
essas questões da nossa evolução cultural, relacional, né? O ser humano ele tem uma tendência de ser mais intimista, mais egoísta na sua forma de se relacionar, né? Mas sentava-se à mesa, tudo isso. Mas eu acho que esse ponto, sabe, de educarmos a família também, de alertarmos, não tratarmos os jogos eletrônicos, o uso da internet, especialmente sem conhecimento dos pais, porque a gente não tem problema mesmo de falar de apontar, né? E normalmente as famílias acatam, sabe, Marcos? Elas percebem o tamanho. O problema é que eu não posso encaminhar, elas ficam comigo mesmo. Eu vou continuando ali, porque não tem pedagoga, não tem psicóloga, nem para crianças que estão se mutilando. A situação está muito grave na saúde pública, no sentido da saúde mental. Psiquiatra é uma vez por semana para atender um monte de crianças, porque a demanda é muito grande e ninguém sabe lidar com isso ainda. Então, eles estão pedindo que primeiro a gente limpe o terreno. Quando a criança tiver com tempo de tela bem limitado, assim, eles sugerem 1 hora por dia, eu acho até bastante, aí a gente pode encaminhar, porque é uma loucura. A própria criança denuncia, sabe? Quando a gente pergunta e a mãe fala não, a criança fala assim. A própria criança pede ajuda. Não consigo, não consigo, não consigo parar, né? E é a mesma situação de que quando a gente passa por um rio e vê um rio muito, muito poluído, e aqueles peixinhos todos morrendo, doentes, a gente não pega o peixinho, dá o remedinho e joga ele de novo. A gente tem que limpar o rio. E aí o que sobrar a gente trata. Nós estamos nesse ponto, filho. Não, não, eu sei que não é a população, não é a população talvez que a antroposofia atende, que chegue até ti, mas é a população, maioria, assim, do nosso povo. Olha, nós voltamos ao tema educação, tá? Claro que a educação sozinha, mesmo sendo a educação moral, talvez ela não possa resolver todos os males, todos os problemas dos seres humanos e da humanidade. Mas nós já sabemos, inclusive pedagogos não espíritas, nem espiritualistas, mas sabem que a solução passa pela educação. Não tem outro caminho. Educar, de geração a geração. E nessa educação, lembrarmos que tudo tem que ter o seu tempo, os limites. É isso mesmo, os limites. Tempo para ler, tempo para estudar, tempo para passear, tempo para ficar na tela digital, tempo para assistir o jogo de futebol, tempo para se divertir, tempo para se alimentar. Tudo é tempo. E nós temos que saber limitar esses tempos. Onde isso começa? No lar. Quando o espírito reencarna. Na verdade, antes, né? Porque nós sabemos que o espírito que vai reencarnar já está ligado conosco com antecedência e que a partir do momento em que a gestação tem início, aquele espírito já está ligado aos pais e pode receber as boas influências desses pais através dos carinhos, da fala, das preces, dos encontros no mundo espiritual. Agora vai. Vamos. E como que eu fecho? Meu áudio está fechado? Deixa eu ver. Então, nós precisamos entender que precisamos preparar essas novas gerações para serem pais. Nós não temos feito isso. Eu tenho um caso agora, em família, sempre a divertir. Tanto eu quanto minha esposa, nós sempre mostramos, sempre falamos. Cresceram. Ou melhor dizendo, ele cresceu. Cresceu. Aí se namorou, apaixonado pela garota com ele. Tá? E assim,
Com 18, 19 anos, não, que vamos casar, que vamos casar, que vamos casar. E casaram. E apesar das advertências, ela engravidou. E agora está aí com a criança. 4 meses de idade. Eles simplesmente não sabem trabalhar com a criança. Não sabem o que fazer. Estão na dependência do que a pediatra fala, do que eu sei o quê, quem tem mais... Porque eles não sabem. São jovens. E ainda estão naquela coisa de querer viver a própria vida, as próprias emoções, mas ser em paz. E agora? Como é que fica? E nós já estamos vendo que uma nova geração da família vai ficar perdida. Então, nós precisamos urgentemente, vou falar de novo, termos no centro espírita os grupos de pais, chamarmos esses jovens, esses adolescentes, para começar a estudar, a bater papo, a questionar, a perguntar, a mergulhar no que o Espiritismo ensina a respeito da vida. E que eles saibam o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é educar, não cuidar. Porque quando se fala de educação de criança, todo mundo já vai para os cuidados. Sim, obviamente que tem que cuidar. Mas, mais do que isso, tem que educar. Para não assistirmos aquela cena, né? Lá está a mãe, super protetora, qualquer coisa que o filho faz, ou poderia fazer, ou que poderia acontecer com ele, né? Lá vai ela e vem cá, meu filho, e super protege, e põe no colo. Né? Está deseducando. Então, o nosso problema na sociedade, todos os males, vícios, problemas neurológicos, transtornos psíquicos, o problema, tá, desse digital, né, dessa tecnologia, todo o problema está na falta de educação, de não darmos os limites, deixarmos que a coisa aconteça. E, obviamente, que depois que ela está acontecida, fica difícil corrigir, porque quando você se habitua num vício, como é o caso da tecnologia, ou como era o tricô, ou como era a leitura do jornal, e assim por diante, claro que fica muito difícil você sair disso. O processo vai ser mais lento e doloroso, mas, obviamente, que ele tem que ser feito. Então, ficar 2 horas parado, sentado, lendo jornal, faz mal para a saúde. Ficar 2 a 3 horas tricotando, parado, sem se movimentar, olhar fixo, mente só naquilo, faz mal para a nossa saúde física e mental. A mesma coisa com as atuais tecnologias. Eu trabalho com a tecnologia. Eu gravo vídeos, edito, faço transmissões online, eu mantenho blog, canal no YouTube, eu estou ligado com a tecnologia o tempo todo, faço parte de grupos do WhatsApp, mas eu tenho meus tempos, sou organizado, tempo para isso, horário para aquilo, para manter a convivência com as pessoas, poder sair, fazer isso, fazer aquilo, vamos passear, tempo. E o celular? Bom, quando eu tenho que sair, ou quando tem uma festa, por exemplo, de aniversário na família, normalmente eu deixo ele desligado. Você deixa o celular desligado? Por quê? Eu vou morrer por causa disso? Não. Aí, daqui a algumas horas eu vejo o que tem de mensagem, eu vejo o que tem que responder, mas se é que tem alguma coisa para responder, às vezes não tem. Está tudo tranquilo. Eu tenho horário para fazer as postagens dos vídeos, etc., na internet. Está feito. Agora, depois, mais tarde, vou ver se teve alguma repercussão, quantas visualizações, se tem alguma mensagem. Enquanto isso, estou desenvolvendo outras coisas, sem ficar preso a essa tecnologia toda. E nós temos que ensinar isso às novas gerações. Não permitir que a coisa aconteça. Não sei se vocês assistiram, mas vale a pena assistir. Estava disponível na Netflix, eu acredito que ainda esteja.
que é o minisseriado Adolescência. Adolescentes. Olha, a gente tem que assistir. São 4 episódios. É uma produção inglesa, mas coisa fantástica, fantástica. E que mostra exatamente isso. Quando os pais são chamados na delegacia de polícia por causa do filho, e ali na delegacia de polícia eles descobrem e ficam horrorizados quem era realmente o filho e o que ele andava fazendo. E aí vai-se para a escola. E aí os policiais descobrem que os pais eram omissos. Não acompanhavam o filho. Nem sabiam como ele estava na escola ou deixavam ele ter. Mas o pai orgulhoso tinha comprado computador, etc., instalado internet em casa. E a mãe dizia assim, não, mas ele é tão bonzinho, ele quando chega da escola, ele vai ficar lá no quarto para fazer lá os estudos e fica lá na internet, ele não dá trabalho nenhum para nós. Mas ele tinha assassinado uma colega da escola. Veja só como nós precisamos educar, o que nós precisamos fazer. Então, continuemos a fazer o nosso trabalho, confiando em Deus, em Jesus, e saibamos que nós temos essa missão aqui na Terra, a missão de educar e de sermos bons educadores, para que os nossos educandos, sejam eles quem forem, possam olhar para nós e ver em nós bons exemplos, uma autoridade moral que contagia. E tenhamos certeza que se nesta encarnação nós não vamos poder resolver os problemas do mundo, e de fato não resolveremos, mas é aqui nesta encarnação onde temos que plantar muitas, muitas, muitas sementes da educação moral à luz do Evangelho, porque amanhã, no futuro que nos aguarda, eternidade afora, nós veremos essas sementes frutificar. Tenhamos certeza disso. Verdade. Eu acho que a palavra também aí, né, Marcos, é disciplina, né? Lembra que, eu acho que foi Emmanuel que disse para o Chico, né, você tem que ter 3 virtudes. A primeira, disciplina, a segunda, disciplina, a terceira, disciplina. Então, um espírito disciplinado, ele deslancha, ele vai aprendendo, ele vai adquirindo conhecimento com muito mais facilidade. Quando aquilo que você falou, horário para brincar, horário para estudar, horário para tudo. Fazendo, não é fácil, mas educar também não é fácil. Mas educar é uma arte difícil, mas já que nós estamos com esse dom de educar, já que planejamos isso na nossa vida, na nossa reencarnação, acho que a gente tem mais é que batalhar por isso e adquirir essa disciplina tão sonhada, né? Sem dúvida. Maravilha. Sem dúvida. É isso, minha gente. Vamos continuar nosso trabalho e vamos nos educar para melhor educar. Muito bom, Marcos, muito bom. Eu gostaria